Imagine viver sua fé, mas sem poder mostrar que ela existe. Sem cruz na fachada, sem torre, sem sino, sem placa dizendo que ali há uma igreja. Agora imagine que isso não aconteceu na Europa medieval, nem em algum país islâmico do Oriente. Isso aconteceu aqui no Brasil. Durante décadas, igrejas protestantes existiam, funcionavam, reuniam pessoas, mas não podiam parecer igrejas. E hoje, neste vídeo, eu quero te levar para esse capítulo pouco contado e muitas vezes esquecido da história do protestantismo no Brasil. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, não trouxeram apenas caravelas e bandeiras, trouxeram também uma identidade religiosa oficial. Pelo sistema do padroado, o catolicismo não era apenas a religião do povo, era a religião do Estado. Isso significava algo muito claro: qualquer outra forma pública de culto era proibida. Durante o período colonial, o protestantismo não era apenas mal visto, era ilegal. Houve tentativas protestantes no Brasil desde o século XVI, como a França Antártica, no Rio de Janeiro, que inclusive nós temos um vídeo aqui no canal contando essa história muito interessante. Mas a realidade é que todas elas foram esmagadas. Por séculos, o Brasil permaneceu oficialmente fechado ao protestantismo. A mudança começa apenas no século XIX, com a vinda da família real portuguesa, em 1808. A abertura dos portos trouxe também estrangeiros, ingleses, alemães, suíços, muitos deles protestantes. Mas aqui está o detalhe intrigante. Eles podiam praticar a sua fé, mas eles não podiam demonstrá-la publicamente. Eu vou te explicar melhor. A Constituição do Império permitiu o culto doméstico ou privado de outras religiões, só que havia uma condição muito específica, desde que não tenham forma exterior de templo. Em outras palavras, eles poderiam ter uma igreja, porém, eles não poderiam se parecer uma igreja. Não poderiam ter templos, placas, indicando que aquilo era uma igreja protestante. Por isso, muitas das primeiras igrejas protestantes no Brasil funcionavam em casas comuns, salões discretos, prédios sem qualquer símbolo religioso, nada de cruz, nada de torre, nada de fachada chamativa. Por fora, parecia apenas mais uma residência, mas por dentro, pessoas oravam, cantavam salmos, liam a Bíblia e celebravam a fé reformada. Era um cristianismo silencioso, discreto e, de certo modo, vigiado. Até mesmo elementos simples, irmãos, como o sino, eram problemáticos. O sino anunciava algo público, e o protestantismo não podia se anunciar. A fé existia, mas precisava se esconder. Isso moldou profundamente a identidade do protestantismo brasileiro nascente. Mais reservado, mais doméstico, mais focado na palavra do que na estrutura. E isso marca a história daquele período. Esse cenário só começa a mudar de verdade em 1890, com a proclamação da República. A separação entre igreja e Estado finalmente garante liberdade religiosa plena. A partir daí, igrejas protestantes passam a ter fachadas visíveis, templos identificáveis e presença pública. Durante o Império, o protestantismo no Brasil era formado principalmente por igrejas de imigração e, mais tarde, por igrejas
de missão. As igrejas de imigração surgem como comunidades estrangeiras que vieram morar no Brasil. São, por exemplo, luteranos, especialmente alemães, anglicanos, ligados aos ingleses. Essas igrejas não tinham inicialmente o objetivo de evangelizar brasileiros e nem podiam. Elas existiam para atender seus próprios imigrantes. Cultos em alemão, cultos em inglês, comunidades fechadas. Por isso, durante muito tempo, o protestantismo era visto como algo estrangeiro e não brasileiro. É curioso, né? A partir da metade do século XIX, começam as igrejas chamadas igrejas de missão, pois vêm esses missionários de fora do Brasil com o objetivo de evangelizar, entre eles presbiterianos, metodistas, batistas, congregacionais, que aprendiam português, traduziam matérias, fundavam escolas e imprimiam Bíblias, tentando a todo custo deixar a Bíblia cada vez mais acessível. Mas ainda assim, essas igrejas não podiam ter fachadas ou aparência de igreja. O protestantismo não se espalhou de forma uniforme pelo Brasil imperial. Ele se concentrou principalmente em centros urbanos e portuários. Rio de Janeiro, que era a central do Império, Recife, Salvador, Santos. Portos significavam estrangeiros, circulação de ideias e maior tolerância prática. Os locais no Brasil onde o protestantismo criou raízes mais profundas, mesmo sem visibilidade externa, foram no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, colônias alemãs e suíças. Escolas protestantes também foram fundamentais no sentido de que ajudaram na propagação da ideia protestante. Colégios, internatos, cursos de alfabetização. A educação abriu portas que os templos não podiam abrir. É importante dizer que a proclamação da República de 1889 não apenas mudou a política, ela mudou a vida religiosa cotidiana. Em 1890, o decreto de separação entre igreja e Estado trouxe consequências práticas imediatas. Igrejas finalmente podiam parecer igrejas. Fachadas visíveis, torres, placas, identificação pública. O protestantismo sai da sala de estar e vai para a rua. Haviam evangelizações públicas, cultos abertos, pregações em português, expansão missionária real. Agora, o protestantismo podia dizer: estamos aqui. Com a liberdade religiosa acontece algo decisivo. Há fundações de novas denominações, organização nacional das igrejas e expansão para o interior. O protestantismo deixa de ser estrangeiro e começa a se tornar realmente e de verdade brasileiro. Será que quando as igrejas não podiam aparecer, a fé aparecia mais? Sem prédios grandiosos, sem holofotes, sem poder político, apenas palavras, comunidade e perseverança. Essa é uma parte da história do protestantismo no Brasil que quase ninguém conta, mas que diz muito sobre como essa fé sobreviveu, cresceu e se enraizou aqui nas terras nacionais. É uma história muito curiosa que tem muitas vertentes. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e continua nos acompanhando, porque vão sair muitos vídeos desse tipo. Eu pretendo construir uma playlist sobre esse conteúdo protestantismo no Brasil. Então, se inscreve no canal, continua conosco e considere se tornar um membro do canal Teologia para nos ajudar a continuar com esse trabalho. E até o próximo vídeo.